Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Podem sentar, meus irmãos. Nós estamos falando sobre as astutas ciladas do diabo. E nós falamos anteriormente sobre um método, porque no grego é esta palavra que está escrita aqui, astutas ciladas no grego é metodeia, ou seja, o diabo utiliza de métodos para enlaçar, para embaraçar, para aprisionar, para colocar os crentes em uma rede, vamos dizer assim. Então, nós já falamos que o diabo utiliza de alguns métodos. O primeiro foi o método do engano. Com relação ao engano, nós falamos que o diabo ele usa o orgulho para trazer no coração do homem a autossuficiência. Com isto, o camarada acha que está chegando perto de Deus, no entanto, está sendo conduzido ao mais profundo do inferno. Nós vimos também que no engano, o diabo utiliza de falsos ensinos. Obrigado. Os falsos ensinos, digamos que é o método do engano por atacado. É onde o diabo consegue derrubar mais pessoas de uma só vez. É uma artilharia pesada, quando pessoas que sobem nos púlpitos não têm compromisso com a verdade da palavra de Deus. Porque, irmãos, não é porque o cara abriu a Bíblia que ele vai pregar a verdade. Para com essa fantasia. E depois nós vimos sobre a questão da tentação. A Bíblia chama em Mateus 4:2 o diabo de tentador. E ele tentou o próprio Jesus, o próprio Mestre. Nós vimos isto. E hoje nós vamos falar sobre o papel dele de acusador. O diabo utilizando o seu método chamado acusação. Pois bem, vamos lá. Outra das ciladas astutas de Satanás é a acusação. Enquanto que no engano, veja bem, no aspecto do engano, Satanás mente, na acusação ele fala a verdade. Quando Satanás quer te enganar, ele mente. Mas quando ele quer te acusar, ele fala a verdade. Porque ele vai relatar aquilo mesmo que você está fazendo. Ele vai relatar seus pecados. Seus pecados são reais. Aliás, não faria sentido ele nos acusar, a não ser que sua incriminação seja verídica. Ele é mentiroso, mas quando ele utiliza o artifício da acusação, geralmente ele fala a verdade. Então, hoje à noite eu quero discorrer com os irmãos sobre os seguintes pontos. Alguns exemplos na Bíblia de como o diabo exerceu o seu papel de acusador sobre alguns personagens bíblicos. Nós vamos ver também como ele foi deposto deste cargo de acusador. E nós vamos ver como nós devemos reagir como soldados de Cristo, revestidos da armadura de Deus, diante desta cilada da acusação. Os irmãos lembram que na semana passada, semana anterior, nós estávamos falando sobre a tentação. Nós falamos que quando o diabo utiliza do método da tentação, ele quer que você caia, que você peque contra Deus. Porque em última análise, o propósito dele é zombar de Deus, é escarnecer de Deus. Mas quando você, depois de caído no pecado, ainda vem a Cristo, ajoelhado, humilhado, pedindo perdão e confessando, Jesus vai te perdoar. Então o que o diabo faz? Ele entra com a acusação. Não adianta você orar. Deus não vai te perdoar. Olha o que você fez. Então ele trabalha seus métodos conjugados. Primeiro ele engana, depois ele tenta e depois ele acusa. Quando ele vê que você não está caindo, ele te acusa. E finalmente, quando você não cai na acusação dele, ele busca te destruir. É o que nós vamos ver posteriormente. O papel dele como destruidor.
Mas vejamos ele aqui como acusador. Nós vamos ver o primeiro exemplo do patriarca Jó. Satanás comparece a uma reunião dos filhos de Deus para acusar este patriarca de servir a Deus de forma interesseira. Os irmãos já conhecem a história de Jó, portanto não vou ler todos os versículos, porque vamos utilizar o nosso tempo para mostrar a astúcia de Satanás neste caso. Como os irmãos já conhecem a história, eu vou citar apenas as referências. Em Jó capítulo 1, versículos 6 até o 12, nós vemos o seguinte relato, que o diabo, ele comparece a uma reunião dos filhos de Deus, e naquela reunião, nós imaginamos o seguinte, que Satanás ainda tinha acesso à presença de Deus, e além disso, ele atuava como acusador diante de Deus. Diante de Deus. Ele ia perante Deus, para falar perante Deus, como era o servo de Deus aqui na terra. Ele ainda tinha esse acesso, embora já tivesse sido expulso do céu. De acordo com Satanás, se Deus tirasse os bens de Jó, este blasfemaria na face de Deus, pois o servia por interesse. Os irmãos já sabem dessa história, mas eu quero trazer para os nossos dias a sutileza de Satanás com relação a este mesmo aspecto aqui. Preste atenção para você ver. Esse tipo de acusação, Satanás não faz mais diante de Deus. Primeiro, porque ele não pode mais comparecer diante de Deus, né? Ele não pode mais ter acesso diante de Deus como um promotor. Nós vamos ver isso aqui biblicamente. Atualmente, se Satanás não pode comparecer diante de Deus e dizer assim: olha Deus, está vendo lá seu servo? Te serve por interesse. Tira os bens dele e ele vai negar o Senhor. Satanás não pode mais fazer isso. Na época de Jó ele podia, tanto é que ele fez. Hoje ele não pode mais. Então o que ele faz? Olha a astúcia desse bicho. Ele faz o contrário. Hoje ele inverte o alvo. Hoje Satanás propõe ao homem que sirva a Deus por interesse. Antigamente ele jogou na cara de Deus: você deu muita riqueza para Jó, por isso ele te serve. Hoje ele diz para nós: sirva a Deus, que ele vai te dar riquezas. E o diabo utiliza pregadores para isso. Os falsos mestres com os falsos ensinos, como nós já vimos, no papel de Satanás como o enganador. Ele diz que se você servir a Deus, você vai ter do bom, do melhor, o melhor desta terra, você vai ser cabeça e não cauda, você não vai ter doenças, você vai ter muito dinheiro, nada vai te faltar, aquilo que você quiser, basta determinar e assim por diante. Estes são instrumentos de Satanás, os falsos profetas. Voltemos então a Jó. O que acontece com Satanás em relação a Deus e Jó? Satanás se interpõe entre Deus e Jó e faz esta acusação: ele te serve por interesse. Se o Senhor tirar os bens dele, ele blasfema de ti na tua cara. E Deus diz: tira todos os bens que ele possui. E não dado por satisfeito, Satanás não apenas tira os bens de Jó, como também Satanás mata os 10 filhos de Jó de uma só vez. Os irmãos já sabem, Satanás falhou completamente, porque Jó demonstrou confiança em Deus, mesmo perdendo tudo que tinha, inclusive seus filhos. Então o que Satanás faz? Ele empreende uma nova insinuação perante Deus, afirmando que Jó o servia porque ainda conservava sua saúde. Mais uma vez, os filhos de Deus se reúnem, Satanás comparece na reunião, e Deus pergunta para ele: e aí, deu certo o que você queria?
Ele falou, não deu porque ainda ele está com saúde. E Deus disse, tira toda a saúde dele. Só não tira a vida. E a Bíblia diz que Jó foi ferido de uma chaga maligna que cobria seu corpo do alto da cabeça à planta dos pés. Jó capítulo 2, versículo 3 a 6. Voltemos para os nossos dias. O diabo não vai dizer para Deus que você serve a Deus por causa de sua saúde. Ele inverte. Ele vai sugerir para você que sirva a Deus por causa ou em troca de sua saúde. No caso do patriarca Jó, mais uma vez Satanás é derrotado. E quando vê que suas acusações não surtiram o efeito desejado, nunca mais no livro de Jó se fala de Satanás. Ele desaparece do livro. O patriarca Jó venceu a Satanás sem saber que estava travando uma guerra com ele. Nós sabemos que estamos travando uma guerra com Satanás. E muitas vezes nós não empenhamos as armaduras espirituais contra ele. Nós não nos revestimos do que deve se revestir. Embora saibamos que estamos em uma luta travada, sem trégua, contra o inimigo das nossas almas. Porque ele não dá trégua, meu irmão. Satanás não dá tempo para a gente pegar fôlego. E Jó venceu. Eu quero dar no segundo exemplo, na Bíblia, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, nós encontramos um outro episódio onde Satanás exerce o seu papel de acusador. Diz assim no versículo 1: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Então aqui nós encontramos 3 personagens. Josué, não confunda com Josué lá das muralhas de Jericó, não tem nada a ver. Aquele lá viveu 1000 anos antes desse aqui. Este Josué era um sumo sacerdote que exercia o seu ofício de intercessor perante Deus pelos pecados do povo de Judá, que já havia voltado do cativeiro babilônico. Este homem exercia o ofício de sumo sacerdote. Ele comparecia diante de Deus para interceder pelos pecados do povo. Muito bem, isso aqui é uma visão que Zacarias está tendo. Zacarias era um profeta da época, mais ou menos no ano 516 a.C. O outro Josué viveu 1500 anos antes de Cristo, portanto 1000 anos antes desse aqui. Então Zacarias está tendo aquela visão, e na visão ele vê o anjo do Senhor, ele vê o sumo sacerdote, e ele vê Satanás à direita, para se lhe opor, diz o texto bíblico. A palavra no hebraico significa que o diabo estava ali para acusar, para alimentar animosidade. A razão da acusação, qual que era? Vejamos aqui o próximo versículo, ou melhor, o verso 3, que diz: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. A base da acusação de Satanás é a seguinte: como que este pode oficiar a intercessão pelos pecados do povo se ele mesmo está sujo? A palavra hebraica para sujeira aqui é excremento, vômito. As roupas dele estavam vomitadas, sujas. Obviamente que isso aqui é uma visão, então ela tem um sentido simbólico e espiritual. A sujeira das roupas de Josué representavam os pecados, não somente do povo que ele carregava representativamente, mas também seus próprios pecados. Então a acusação de Satanás era: como pode um homem pecador interceder a Deus pelo pecado de outros? Meus irmãos, observe que isso faz sentido. Não tem como nós, pecadores, representarmos outros pecadores diante de Deus.
Deus vai dizer: o que você está fazendo aqui? Eu vim aqui em nome dos pecadores, mas você é um deles. Como ousa se aproximar de mim? Não é? Se Josué estava sujo, como que ele poderia clamar pela purificação do povo, se ele mesmo estava sujo? Então, nesta visão, nós vemos que Satanás está falando a verdade, ele está se referindo ao pecado do povo e também do próprio sacerdote. Ele quer dizer que pecador não pode interceder por pecador, e nisso ele está certo, ele está dizendo a verdade. Porém, há um detalhe: a derrota de Satanás em relação a este sumo sacerdote é decretada da seguinte forma. Primeiro, Deus rejeita a oposição maligna porque Deus escolheu Jerusalém. Verso 2. Então a primeira base da rejeição da acusação de Satanás chama-se eleição. Verso 2 diz assim: o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Aleluia. A eleição, o fato de Deus ter escolhido você, é a primeira base pela qual Deus rejeita a acusação de Satanás. Paulo não diz o mesmo em Romanos 8,33? Ele diz: quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus? Deus rejeita qualquer acusação contra alguém que ele escolheu. Acabou. Portanto, meus irmãos, preste atenção, os percivais em mim um pouco. Pare de acusar seu irmão. Esse papel é do diabo, não é seu. Não substitua o diabo na vida do seu irmão. Deixa o diabo trabalhar, gente. Deixa o diabo trabalhar. Diabo, dá licença que você não sabe acusar os outros direito. E aí você vai acusar seu irmão? Meu querido, preste atenção num detalhe. A primeira base que Deus tem para rejeitar a acusação chama-se eleição incondicional, pré-ordenada desde a eternidade. Por que que ninguém pode derrubar um eleito de Deus? Ué, que Deus é esse que escolhe e depois perde porque ele escolheu? Que Deus é esse? Eu posso confiar num Deus que escolhe e depois perde o que ele escolheu? Não posso confiar. Se Deus perde aquele a quem ele escolhe, então ele não pode garantir a vida eterna, porque vai que no meio da vida eterna você desiste. Então, meus irmãos, Paulo também diz em Romanos 8,33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem ousa levantar uma acusação contra alguém que Deus escolheu? Portanto, digo isso para a igreja: não acuse seu irmão. Se ele é um eleito de Deus, quem é você para acusar? Deus o escolheu antes da fundação do mundo, diz a Bíblia. Portanto, suas acusações nada servem diante de Deus. Elas são um papel rasgado. A segunda base para o juiz dos juízes rejeitar a acusação chama-se libertação. Final do verso 2 diz: não é este um tição tirado do fogo? A Bíblia nos livros proféticos utiliza da linguagem figurada, simbólica, e muitas vezes quando nós lemos nós não entendemos o que Deus está dizendo aqui. Josué é um tição tirado do fogo. Deus está dizendo que o fogo era o cativeiro babilônico, onde Judá esteve cativo por 70 anos, e agora este povo é restaurado à sua própria pátria, para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém e reedificar o templo de Deus que Salomão havia construído e Nabucodonosor havia destruído. E Deus então, entre os cativos que voltaram para Jerusalém, estava este homem, o sumo sacerdote da tribo de Levi, um homem que tinha os direitos legais de exercer, de oficiar o seu sacerdócio para interceder diante de Deus pelo povo de Deus. E Deus diz: ele é um tição tirado do fogo. Deus está dizendo: ele estava lá no meio da brasa, ele estava lá no cativeiro, ele estava lá na terra
longínqua, ele estava desterrado, ele estava longe de mim, mas eu tirei este homem do fogo e trouxe ele de volta para a minha presença. É libertação que isso chama, meu irmão. E não é isso que o apóstolo Paulo também diz? É a remissão. Deus rejeita qualquer acusação de Satanás sobre nós por causa da remissão. A palavra redimir significa pagar. Significa pagar por um escravo. E olha que Jesus Cristo, quando ele morreu por nós, a morte dele foi o pagamento para nos livrar do cativeiro do diabo. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu. Ele está falando do preço. O preço foi o sangue, foi a morte do Filho de Deus. Então não há acusação, porque se Cristo morreu, está pago. E se meus pecados estão pagos, quem é o diabo para me acusar? E quem é você para me acusar? E quem sou eu para te acusar? A terceira base pela qual Deus rejeita a acusação contra Josué é a base do perdão, que se chama justificação. Veja o verso 4 e 5, quando diz: tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. Aleluia. Os crentes que entendem a doutrina já estão entendendo isso aqui. Tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué ele disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Aleluia. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Meus queridos irmãos, a terceira base é a justificação. Cristo nos justificou, por isso não pode haver acusação contra nós. Romanos 5:1, o apóstolo Paulo diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu tenho paz com Deus, não interessa se o resto do universo está em guerra comigo, não interessa. Se eu tenho paz com Deus, não interessa mais nada. Porque o único que poderia me condenar era Ele. E se Ele disse, tu tens paz comigo agora, acabou. O resto do mundo pode fazer o que quiser. Pode perseguir, matar, acusar, injuriar, fazer o que quiser, não interessa. Eu tenho paz com Deus. Maravilha. Quero agora passar para um terceiro exemplo do papel de acusador do diabo. E com este exemplo eu vou incluir a deposição do seu ofício. Em Apocalipse capítulo 12, nós encontramos a informação da expulsão de Satanás e dos seus anjos. Ali ele é chamado de acusador dos nossos irmãos, mas os nossos irmãos venceram-no pelo sangue do Cordeiro. Vejamos, Apocalipse 12, 7 ao 12. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e mesmo diante da morte, não amaram sua própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eis aqui o relato da deposição de Satanás. Os irmãos devem estar lembrados que no Antigo Testamento Satanás tinha acesso. Os filhos de Deus se reuniam, ele ia lá.
acusava-nos diante de Deus. Ele acusava os nossos irmãos diante de Deus. Agora não. O próprio Deus desce do céu. O próprio Deus toma a forma nossa. E o próprio Deus, ele começa a fazer algo que Satanás foi tomado de uma surpresa, de uma explosão violenta no seu reino. O reino de Satanás se abala, porque agora o próprio Deus feito carne, ele sai das águas do seu batismo, vai para o deserto, trava uma batalha contra o príncipe das trevas, sai dali vitorioso e vencedor, desce daquela montanha, escolhe seus discípulos, proclama o grande sermão do monte e começa a sair dali curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando mortos e mostrando que agora o reino de Satanás já era, acabou, está instalado o reino de Deus no coração dos homens pelo poder do Evangelho. Eis aí o Filho de Deus, Jesus Cristo. Aleluia. E o que nós encontramos não é só isso não, Satanás humilhado. Satanás não foi humilhado só na morte de Jesus, ele foi mais humilhado na morte de Jesus. Mas Satanás já é humilhado mesmo na vida de Jesus, mesmo no ministério de Jesus, Satanás é humilhado, porque Jesus chega, ele tem que sair. E os acusadores de Jesus diziam, não, mas você expulsa demônios pelo espírito de Beelzebu? E Jesus diz, como assim? Se Beelzebu expulsa Beelzebu, que confusão maluca é essa? Por que o reino dele ainda está de pé? Reino dividido não subsiste. Igreja, aprenda isso. Uma igreja dividida não vai para frente, meu filho. O que nós falamos na ceia? Nada dividido vai para frente. O próprio diabo, que é causador de divisão, sabe disso. E eu digo para vocês, eu pergunto aos Percivais presentes, o diabo causa divisão no reino dele? Você já viu o diabo causar divisão no reino dele? Você já viu por acaso? Eu já ouvi dizer, mas esses caras que falam isso não sabem de nada. Quem sabe é Jesus. E Jesus falou que não é dividido. O reino de Satanás não é. Os caras dizem que o diabo vai lá e dá uma surra num demônio que não conseguiu fazer não sei o que, não sei aonde. Esses papos furados. Irmãos, eu vi numa visão, não sei o que o diabo deu uma surra num demônio que não conseguiu fechar as portas da nossa igreja. Aleluia! Não, o reino de Satanás não é dividido, diz a Bíblia que não é. Jesus falou que não é. Satanás provoca divisão em outro reino, não no dele. E bobo é a gente se cair. Os acusadores de Jesus vêm com esta acusação, você expulsa demônios por Beelzebu. Jesus falou, vocês tinham que raciocinar primeiro. Se Beelzebu expulsa ele mesmo, então o reino dele está dividido. E se está dividido, não pode prevalecer. Mas Jesus agora vem com a verdade. Se eu expulso pelo Espírito de Deus, e este sim não é de dúvida, eu de fato expulso pelo Espírito de Deus, conseguintemente, o reino de Deus é chegado a vós. Jesus está dizendo, quem tem o poder do Espírito, onde ele chega, o reino de Deus vai junto. E se tiver reino das trevas, sai. E quais são as provas disso? São curas, libertações, milagres. São as provas de que o poder do Evangelho chegou e liberta vidas para o Senhor Jesus. Então, Jesus Cristo provou por A mais B de que o diabo estava sendo humilhado. Mas não para por aí a humilhação de Satanás. Jesus vira para os seus discípulos e diz para eles assim, vejam, não somente eu colocarei o reino de Deus em evidência, expulsando a Satanás. Vocês mesmos recebem poder sobre os espíritos maus e podem ir expulsá-los. Lucas 10. E aí os discípulos vão. E eles vão e curam, e pregam o evangelho, expulsam o demônio, e voltam. E dizem, Senhor, versículo 17, em teu nome
Até os demônios se nos sujeitam. Eles ficam maravilhados, por quê? Porque o poder que a igreja recebeu é o mesmo poder do Senhor Jesus, que onde ela vai, ela destrona Satanás e entroniza o Filho de Deus através do Evangelho. Aí as pessoas ficam deslumbradas. Nossa, os demônios nos obedecem. Não tem crente assim hoje? Não tem crente que ele acha o seguinte: agora essa igreja vai funcionar, porque agora está mexendo com libertação. Para de ser tolo! Para de tolice! E tudo que Deus fez através desta igreja, e vidas que Ele converteu, e congregações que foram abertas, e pessoas de outra igreja que estavam decepcionadas, quase abandonando o Evangelho, e vieram para este lugar ser restauradas, e vidas que estavam enfermas e foram curadas, e pessoas que estavam oprimidas e foram libertas. Aleluia! Ué, como é que agora? Que agora, rapaz? O Evangelho, ele não é dicotomizado. O Evangelho não é dividido nem repartido. O Evangelho é inteiro. E o Evangelho consiste de pregação da palavra e do poder de Deus. Meus queridos, Jesus diz assim: o diabo será humilhado até por vocês. Humilhado por mim é uma coisa, mas por vocês aí já é demais. E os discípulos vão com autoridade e expulsam demônios. Eu disse isso porque os discípulos também tiveram este mesmo pensamento errado. Eles voltaram: Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse: vocês estão se alegrando com a coisa errada. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eu vi Satanás perder sua autoridade. Eu vi Satanás ser destronado. Isso tinha que acontecer. Satanás ser submisso a vocês pelo poder do meu nome, tinha que acontecer. Mas se alegrem, porque o seu nome está escrito no céu. Irmão, você consegue se alegrar pela coisa certa? Ai meu Deus, o milagre aqui, estava enfermo, foi curado. Agora sim vou servir a meu Deus. Você não entendeu? Seu nome está no céu. Isto é que é o maior motivo de alegria. Porque naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios. Jesus vai dizer: não vos conheço. Por quê? Embora tivessem expulsado demônios em nome de Cristo, seus nomes próprios não estavam no céu. Então vou me alegrar com o demônio saindo? Pode até ter essa alegria, mas não é a máxima. A máxima alegria de um pecador como eu ter meu nome escrito no livro da vida desde a eternidade, por um Deus que me amou, mesmo antes de eu existir. Isso é alegria. Agora Satanás, ele vai ser mais envergonhado ainda. Não basta ele ser vencido por Jesus, ele é vencido pelos servos de Jesus. Mas agora ele é humilhado na morte de Jesus. Olha o que Paulo diz em Colossenses 2, verso 15. Paulo diz assim que, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz de Cristo, Jesus humilhou a Satanás e todos os seus anjos, todos eles. Na cruz de Cristo, ninguém via isso, olha, mas na cruz de Cristo, os demônios, juntamente com seu chefe, o diabo, passeavam ao lado da cruz, algemados, pelados, nus. Jesus arrancou a roupa deles. Você acha que era Jesus que estava nu na cruz? Fisicamente sim, mas espiritualmente quem estava nu era o diabo. Espiritualmente quem estava nu eram as hostes espirituais da maldade. Jesus humilhou aquele povo lá. Jesus humilhou essa turma que você luta hoje contra. De vez em quando eu jogo isso na cara do diabo. Eu falo: sai daqui, peladão. Coitado de você, você tinha que ter vergonha. Sabe o que é vergonha? É uma coisa que você não tem, mas que você devia ter, porque você foi humilhado pelo meu Senhor, quando todos os humanos, cabeça pequena, pensavam que Jesus é que estava sendo humilhado na cruz. Não, meus irmãos,
Jesus passou a nossa humilhação, mas ele estava humilhando aquele que nos humilhava. O diabo nos humilhava pelo pecado, o diabo nos humilhava pelos grilhões das trevas, o diabo mentia para nós e a gente acreditava, mas Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Jesus tirou os grilhões dos nossos braços, Jesus arrancou a venda dos nossos olhos, Ele trouxe luz para nosso coração. E o diabo bateu em retirada, e a retirada que o diabo bateu, mas lá na cruz ele estava algemado, preso, desfilando nu, cabisbaixo, envergonhado, diante de todos os outros anjos que ele tentou também tirar do céu quando ele caiu. E ali na cruz, o sangue dele derrama. Este sangue tem um significado. Olha o versículo 11 que diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro, diz a Bíblia, que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 9. O acusador de nossos irmãos, que é o diabo, ele tentava nos acusar diante de Deus, mas agora não dá mais, porque Deus desceu, Deus veio para a terra, Deus derramou o seu sangue para nos purificar dos nossos pecados, portanto, não há mais do que nos acusar. Toda blasfêmia, injúria de Satanás contra nós não tem o menor valor, porque nossos pecados foram apagados pelo sangue de Jesus. E Deus diz: você pode berrar, Satanás, porque meus filhos não têm mais os seus pecados imputados. Eu imputei os pecados deles sobre Jesus, meu filho, e ele carregou todos, cumpriu todos eles, cravou como uma cédula de dívida na cruz. Porque materialmente era Jesus que era visto na cruz, mas espiritualmente era uma cédula desse tamanho, uma nota promissória da dívida que nós tínhamos com Deus. E aqueles cravos que prendiam o Filho de Deus, na verdade estavam cravando a nossa dívida. O sangue de Cristo retirou nossa culpa. No tribunal de Deus não há mais espaço para debates entre acusador e advogado. O apóstolo João diz em sua primeira carta, 2:1, que não existe mais um acusador diante de Deus, e sim um advogado. Advogado junto ao Pai. O acusador já foi expulso e mais expulso ainda, a ponto de não mais ter acesso a Deus, para nos incriminar. No fim das contas, Satanás vai ser humilhado mais ainda, porque a Bíblia diz em Romanos 16, verso 20, que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vocês pensam que a humilhação de Satanás acabou? Apocalipse 20:10 diz que ele, Satanás, o enganador das nações, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Eis aí a deposição de Satanás. O Velho Testamento tinha acesso a Deus. Com Cristo aqui na terra, Cristo foi lá e derrubou o trono dele e começou a colocar o seu próprio trono no coração dos homens. Cristo na cruz joga mais um degrau Satanás para o chão, porque humilha publicamente diante dos anjos de Deus, e diz aqui: eis aqui anjos de Deus, e o próprio Deus, quem escravizava os eleitos, hoje eu estou humilhando eles, todos eles. Jesus na cruz, na verdade, estava montado num cavalo vitorioso, e os demônios estavam algemados, todos eles.
cabisbaixo, andando ao lado daquele vencedor. E Jesus arrancou tudo deles, tudo. Eles ficaram nus, eles ficaram despidos, eles ficaram pobres. Nem mesmo uma alma do eleito de Deus pode ficar na mão mais de Satanás. Muito bem. Uma vez deposto, ao contrário do que você pode pensar, Satanás não para de nos acusar. Você diz assim, mas você disse que ele não tem mais acesso a Deus. Sim. Depois do sangue de Cristo derramado, Satanás caiu. Ele caiu do alto. Ele caiu de um tipo de acesso que ele não mais pode ter. Porque enquanto o véu estava fechado para os homens, para não terem acesso a Deus, Satanás tinha. Mas Cristo com seu sangue rasgou o véu para que os homens tivessem acesso a Deus e não mais o diabo. E eu vejo crentes rejeitando entrar além do véu. Você quer que o diabo entre? O véu foi rasgado para você entrar, para proibir Satanás de entrar. É por isso que ele não pode mais estar diante de Deus nos acusando. Mesmo assim, ele não para. Ele nos acusa, não mais diante de Deus, mas agora ele acusa a nós. Ele nos perturba em nossa consciência. Como falei anteriormente acerca do seu ardil na área da tentação, quando o crente cai nessa armadilha da tentação, pois somos humanos e caímos, embora a vida cristã, ela deva nos levar a degraus mais altos de santificação, Satanás, quando nos derruba na tentação, ele tem a intenção de nos afastarmos de Deus e de duvidarmos do seu perdão, já que pecamos. Ele nos engana dizendo que o pecado é bom, depois ele tenta para você experimentar o pecado, e quando cai, mesmo tentando se voltar para Deus em arrependimento, ele entra com esta cilada da acusação, não mais perante Deus, mas dentro da tua consciência, dizendo que não vai mais obter o perdão de Deus, que você cometeu um pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Em outras palavras, ele fala a verdade, mistura com a mentira, e ele mostra outras consequências que não existem para os pecados. Mas ele também utiliza outras pessoas para nos acusar. Por isso eu disse, irmãos, não faça o papel do diabo, não acuse teu irmão. A Bíblia diz que quando nosso irmão pecar, nós temos que ir até ele, trazê-lo ao caminho, não acusá-lo. Muitas pessoas também nos atormentam, elas falam nossos pecados, nos acusam de serem pecadores demais ou santos demais, falam mal, enfim, nós temos não somente a ação interior da acusação, mas também muitas vezes externa, que nos leva ao propósito maligno, que é o afastamento da comunhão com o nosso Deus. Porque quando você dá ouvidos à acusação, você não quer mais orar. Quando você acha que Deus não vai mais te perdoar, você não quer orar. Agora, quando você não acredita na acusação de Satanás, que pode te afastar de Deus, Satanás intensifica a acusação dele, agora ele parte para as mentiras. Ele começa, ele não te afasta, acusando agora com pecados que você realmente cometeu, porque se você confia no perdão de Deus e vai a Deus em arrependimento, Satanás agora começa a mentir sobre você, ele começa a te caluniar, ele começa a levantar mentiras, injúrias contra você, conforme Pedro diz em 1 Pedro 2, 19, 20. Isso pode levantar a sua ira, meu irmão. Quando o diabo te acusa falando a verdade, você fica entristecido, envergonhado e não quer Deus. E quando ele te acusa com mentira, você fica irado e quer se vingar da pessoa que está falando mal de você. Tudo isso é plano dele. Mas entenda que você não deve cair na estratégia de Satanás, pois se ele não conseguiu te convencer ao te acusar de um pecado que realmente você comete, você vai deixar que a calúnia, aliás, este é o significado da palavra diabo no grego, é caluniador, você vai deixar que a calúnia te atinja? Finalmente, se você está revestido da armadura de Deus e permanece firme, mesmo que sejam levantadas injúrias contra você, Satanás agora vai se valer de outra
cilada dele, que é a destruição. Ou seja, vai te perseguir, vai te maltratar, vai até mesmo, como já ocorre em muitos lugares do nosso planeta, atentar contra a sua vida porque você é crente. O nome dele é destruidor. Apocalipse 9:11 fala isso. A culminação da perseguição de Satanás contra os crentes se dará na pessoa do anticristo. Quero encerrar hoje sobre esta cilada da acusação, falando de como nós não precisamos temer qualquer acusador. Eu vou te dar 4 motivos. Primeiro, porque ele já foi derrubado, como nós já vimos. No futuro, Deus esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja, a qual ele incomodou constantemente com suas acusações. Romanos 16:20. Segundo lugar, que você não precisa temer nenhum acusador, porque as acusações de Satanás não têm valor algum, como nós lemos em Romanos 8:33 em diante. Se fomos justificados, então já estamos livres de qualquer acusação. Lembrando aos irmãos que o diabo não pode mais nos acusar diante de Deus em relação à nossa justificação, porque já recebemos o documento de justos no tribunal de Deus. Com relação à tua justificação, Satanás não tem o que dizer, mas ele nos acusa em relação à nossa santificação, é diferente. Satanás sabe que você tem um documento assinado por Deus, pelo sangue de Jesus, que te diz que você é justo, que no tribunal de Deus não consta nenhuma dívida, nenhuma acusação. Então Satanás não te acusa com relação à justificação, ele te acusa com relação à santificação, porque quando nós tentamos viver como justos, ainda tropeçamos. Por isso, não há lugar para ele na presença de Deus, porque ele já sabe que nós fomos justificados. Mas ele toma lugar em nossa consciência, com relação à maneira com que nós nos comportamos, a maneira com que nós falamos, a maneira com que nós pensamos e agimos uns com os outros, pois ele também sabe que ainda não fomos glorificados. Terceira razão que você não precisa temer o acusador, é porque nós agora temos um advogado no céu, que intercede por nós, e não mais um acusador, como nós já vimos em 1 João, capítulo 2, verso 1 e Romanos 8:34. Veja também Hebreus 7:25. Em quarto lugar, porque temos dentro de nós o Espírito Santo, que nos convence do pecado, não nos acusa. O Espírito Santo não acusa a gente do pecado, ele convence, é diferente. A acusação do pecado, ela tem o fim de te levar à destruição, ao afastamento de Deus. O convencimento do pecado, ele tem o fim de te levar ao arrependimento e à confiança do perdão que nós recebemos de Deus quando nós confessamos os nossos pecados, como diz 2 Coríntios 7:10 e 1 João capítulo 1, verso 9. Quero aplicar esta palavra hoje dizendo para a igreja: quando a tua consciência te acusar, isso pode acontecer de 2 maneiras. A primeira é quando você está convicto do seu pecado e realmente precisa confessá-lo a Deus. A segunda é um tipo de acusação que te afasta da confissão. Isso sim provém do diabo, como uma astuta cilada, para que você se afaste do Deus vivo, que te chamou à comunhão do seu Filho Jesus, como Paulo diz em 1 Coríntios 1, verso 9. Então, revista-se da palavra de Deus, creia no que ela diz, não nas acusações satânicas. Outra coisa, não acredite no seu coração. Seu coração é enganoso, diz Jeremias 17, versículo 9. O coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não acredite no seu coração. Quando você estiver confessando a Deus, mesmo que o seu coração não sinta perdoado, não creia no seu coração, creia na Bíblia. Se Deus falou, não interessa o resto. Se Deus disse, não interessa o que eu sinto. Ah, mas eu sinto que eu não fui perdoado. Aí tem esses psicólogos cristãos por aí, não é? Tem esses curadores do interior dos crentes. Ah, você tem que fazer uma cura interior, porque você tem que se perdoar. Onde é que a Bíblia fala que você tem que se perdoar? Está escrito na Bíblia? Perdoe-se a si mesmo. Para com besteira, rapaz. Você tem que se perdoar. Você não se aceita? Eu não me aceito, eu sou pó, eu sou lixo. Deus que me aceita. E Ele me aceita não é para que eu continue pó, lixo, mas para que eu seja transformado pela sua presença. Eu não tenho que me perdoar, não. Eu tenho que perdoar o outro.
Ai, você tem que se perdoar. Esse psicólogo cristão, esse monte de sujeira, de vômito que tinha em Josué lá e agora tem aqui, tem no meio da igreja, esse pessoalzinho, vem cá, vamos fazer uma cura interior. Você precisa arrepender de seus pecados. Ah, porque eu fui muito martelado na minha... Tudo bem, mas agora Cristo está te restaurando. Revista-se da palavra. Ah, eu vou pedir perdão a Deus, mas eu acho que Deus não me perdoa. Por quê? Você passou pelos processos que a palavra diz que é para pedir perdão? Primeiro a Bíblia diz, reconheça o teu pecado. Se você reconheceu, corre agora diante de Deus com a consciência pesada. Ajoelhe-se diante dele e confesse. E quarto, levante-se dali para abandonar aquilo lá. Se você tomou esses 4 passos, essas 4 posturas, a Bíblia diz que você foi perdoado, não interessa o que você está sentindo. Se o seu coração diz não, fala, para de ser frouxo, coração velho. Deus falou que me perdoou, acredita em Deus, não é em você. Por isso tem crente que fica socado pros cantos, chorando. Tadinho de mim, gente. Ninguém está me vendo, olha eu, coitado aqui. Para com isso, meu irmão, levanta. A Bíblia diz que você foi perdoado, creia no perdão. Se você crê em outras coisas que a palavra diz, por que não nisso? Tudo teu coração agora disser ao contrário, você vai crer no seu coração? Seu coração é enganoso. Tanto que no dia que você foi pecar, ele dizia que era bom. Agora depois que você peca e vê as consequências, você vai pedir perdão e diz que você não é perdoado. Que coração miserável! Creia na palavra! Diga 1000 vezes não contra esta astuta cilada do diabo. Você não crê na sua emoção, você crê no que diz a Bíblia. E ela diz, confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Não deixe Satanás te envolver com esta cilada. Ela começa com um sentimento de autopiedade. Tadinho de mim, essas coisas. Não, eu sou pecador, mas Deus já me declarou justo como seu filho. Então, eu tenho autorização para entrar na presença dele a qualquer hora que eu quiser. Esse caminho não foi aberto por nenhum tipo de legalismo. Esse caminho foi aberto pelo corpo rasgado do Filho de Deus na cruz. Hebreus 10, 19 a 22. Não fique se lamentando pelo seu pecado ou qualquer coisa do tipo. Vá ao Senhor, confesse em arrependimento e disposição para fazer diferente, conforme a santa vontade de Deus. E você experimentará não somente uma mais profunda comunhão com Deus, como também uma esmagadora vitória contra Satanás no ardil da acusação. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.